Bem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Ultrapassando Fortemente a Crise, esse UFC. É uma série que a gente montou atendendo os pedidos do pessoal que estava no início da pandemia, né? Estava com medo, vibrando medo, e ao mesmo tempo que deseja atravessar esse período com mais assertividade, mais centrado em si mesmo, já deseja também colocar no papel as suas metas para executar, né? Assim que a gente retornar, e já estamos retornando, né, às atividades, você poder transformar os seus planos em ações. Se você deixou de assistir algum dos vídeos dessa série, dá uma chegadinha lá no canal do YouTube, no Andrei Claus. Dá para ir aí pelo link da bio do Instagram e você consegue assistir os vídeos anteriores, tá bem? Para hoje, eu trouxe pra gente um tema pra gente conversar, um tema bastante interessante, que é Dia da Pátria, né? Mas cidadania. Cidadania como interrogação, sabe? A cidadania, será que a gente está exercitando efetivamente a cidadania? Bem, o nosso objetivo aqui, ao longo do nosso bate-papo, é recordar algumas aplicações práticas de uma disciplina que já existiu e que, quem sabe, um dia volte, né? Mesmo que seja com uma nova roupagem, que é a educação moral e cívica, que era ensinada nas nossas escolas, uma disciplina extremamente importante, principalmente para que nós possamos adquirir hábitos morais e éticos, né? Morais e cívicos, por meio da consciência de alguns princípios, sabe? Uns princípios que sempre nortearam a nossa vida, para a gente viver uma vida feliz e uma vida, esse é um ponto extremamente importante, uma vida útil à comunidade do nosso país, sabe? Nós estamos falando então de princípios que levam a humanidade a um ser humano moral e que, por sua vez, levam a um ser humano cívico. Entende? Princípios que levam a um ser humano agindo com base na moral e que leva ao civismo. Um contexto mais amplo de nação e de objetivos nacionais a que nós aspiramos, a nacionalidade tem 3 elementos básicos. Eu peço um pouquinho de paciência só para a gente recordar esses princípios que são importantes, tá? Tem 3 elementos básicos na nacionalidade: o homem, a terra e as instituições, né? O homem, desses 3, sem dúvida o homem é o mais importante, né? O homem e a mulher, quando a gente fala o homem é o ser humano, né? O homem e a mulher é o elemento mais significativo porque ele reúne o núcleo dos valores espirituais. Isso é que nós temos que ter sempre em mente. Nós temos que lembrar sempre disso quando a gente está falando de nação, nacionalidade, pátria, patriotismo, civismo e cidadania. O ser humano, homem, mulher, esse ser humano é o elemento mais significativo dos 3 que compõem a cidadania. Por quê? Ele habita no seu coração, habita no nosso coração, o Deus que move as nossas vidas. O homem é um ser espiritual por excelência. Carrega consigo os valores espirituais. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse é o mais importante dos princípios. E aí nós vamos para essa humanidade, homens, mulheres caminhando juntos. Essa humanidade, ela busca uma base física. É comum que essa humanidade ela busque uma base física. Uma base física para ser habitada e mantida. Surge então o segundo elemento, que é a terra. Percebe? Nós temos o homem e mulher. Nós temos uma base física que abriga esses seres, que é a terra, né? E surge então o conceito de território. Aí é que surge o conceito de território. E nesse aspecto, sem entrar em grandes definições de fronteiras, etc., o Brasil, ele tem fronteiras muito bem definidas desde a época do Império.
O Brasil tem fronteiras muito bem definidas que trazem para a gente muita paz, muito sossego, muita tranquilidade. A gente não precisa desviar o foco das nossas ações para ficar resguardando. Resguardando que eu digo, a gente vigia as fronteiras, mas eu digo assim, a gente não tem guerras, a gente não tem lutas por fronteiras nos dias atuais. Isso é extremamente benéfico. Isso garante que a gente consiga manter o nosso foco, se a gente desejar, no que nos interessa efetivamente. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Tá? E ainda, falando de território, nosso território é extremamente abençoado. O território brasileiro tem recursos naturais e econômicos em abundância. O território brasileiro é extremamente abençoado. Nós temos de todas as riquezas aqui. O nosso solo é extremamente rico e variado em riquezas minerais, vegetais, animais. Nós temos de tudo aqui, não nos falta nada. Países outros sofrem, têm que importar material, matéria-prima, alimento. Nós temos de tudo aqui no nosso país. Então nós temos muita gratidão para prestar a Deus por nos conceder uma terra, um território tão fértil, tão rico. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. Nós temos a maior biodiversidade do planeta com a Amazônia. É a maior reserva de água doce do mundo. Isso é extremamente tranquilizante. Isso nos garante um futuro muito próspero, muito rico. No norte de Minas, por exemplo, nós temos uma das regiões de maior índice de insolação anual. Isso favorece a montagem, a manutenção de usinas de energia solar, que é uma energia limpa e renovável. E o Brasil tem soberania total sobre tudo isso. Olha quanta bênção esse homem tem com esses territórios, esse homem, essa mulher brasileira tem com esse território. E aí, essa soberania é exercida pelo Estado. Estado com letra E maiúscula. Esse Estado é um conjunto de instituições. Aqui entra o terceiro elemento. Então nós temos a humanidade, o povo, nós temos o território e aqui entra o terceiro elemento, que são as instituições públicas que garantem, que administram esse território para atender os nossos desejos de ordem, de progresso, de caminhada na vida. Pensem bem nisso. Quanta abundância nós temos no nosso país para deixar de legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras. Nós temos o homem feito à imagem e semelhança de Deus, nós temos um território rico e abundante e nós temos as instituições que nos garantem que nós possamos atingir os nossos objetivos. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Bem, nós podemos dizer então que nós temos um país, que é o Brasil. Nós temos um país, que é o Brasil, do qual nós nos orgulhamos bastante. Nós temos esse Brasil com suas bases físicas, né? E nós temos a República Federativa do Brasil, que é o Estado. Então nós temos o país Brasil e nós temos a República Federativa do Brasil como um Estado, montado em cima de um tripé: povo, território e governo. Povo. O nosso povo, nós vamos conversar um pouquinho, nós estamos fazendo essa introdução, esse preâmbulo para conversarmos sobre as necessidades para tornar o nosso povo ainda melhor. Nós temos um território extremamente abundante, extremamente rico, riquezas minerais, riquezas vegetais, riquezas animais. Como falei, no norte de Minas, nós temos o maior índice, um dos maiores índices de insolação do nosso território, propício para energia renovável, propício para a gente colocar lá, instalar usinas de energia solar, e em cima disso trabalhar o povo. E aí é que vem o grande segredo, a grande sacada desse tripé, né? Povo, território e governo. E as repartições privadas junto, né? As indústrias, as empresas, o empresariado junto disso. Então nós podemos e temos que explorar o nosso território, essa fartura, essa abundância que o nosso território favorece. Tem países que ficam debaixo do gelo quase que o ano inteiro, tem países que não têm recursos disponíveis, tem que ficar importando. Nós temos de tudo em abundância. Então, entra aí o nosso povo, que precisa ser adequadamente educado, e ele pode ser muito melhor educado numa ação público-privada. O governo apoiando
as empresas e as empresas apoiando o governo. É sempre uma conta de soma, é sempre uma relação de ganha-ganha, em que nós vamos, a partir do ponto em que nós vamos explorar os nossos recursos, nós vamos beneficiar o povo, vamos beneficiar com educação, com cultura, com desenvolvimento, sabe? Bem, e aí, nesses conceitos que nós estamos falando, você pode me perguntar, tá, e onde é que fica a nação, né? Onde é que fica o conceito de nação nessa história? A nação é um conceito mais amplo, sabe? Ele representa a união do povo, de um povo, com sentimento de pertencimento e que busca objetivos comuns. Na verdade, busca objetivos fundamentais e permanentes, como, no caso do Brasil, democracia, a integridade nacional, a paz social, o progresso e a soberania. Tudo isso está na nossa Constituição. E tudo isso nós podemos buscar porque temos os recursos abundantes aqui para nós. Nós temos uma população extremamente abundante também. Nós temos uma população economicamente ativa abundante também. Precisa ser melhor preparada. Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós vamos chegar. Ao falar de nação, nós estamos falando de identidade. É identidade estratégica. Toda empresa tem a sua identidade estratégica. E no caso aqui, o país tem a sua identidade estratégica, que é o seu conceito de nação. Repetindo, é um grupo de pessoas com sentimento de pertencimento a esse grupo e que remam juntos em busca de um objetivo comum. Percebam essa semelhança com o Mastermind. Com aquela mente mestra que Napoleão Hill tanto trabalhou, esse conceito que Napoleão Hill tanto trabalhou. E ele se orgulhava de dizer que no país dele, nos Estados Unidos da América, fazia valer esse Mastermind. Fazia valer esse grupo de pessoas, de empresários reunidos com o governo, reunidos com a população, para remar junto, em busca de um objetivo comum. É isso que nós temos que fazer. É esse o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Tá? Antes, porém, da gente aprofundar um pouquinho nessa identidade estratégica, que vai nos levar ao civismo e à cidadania, essa interrogação que eu fiz no início, vamos ver um conceito um pouquinho mais abstrato, que é o conceito de pátria. Hoje a gente fala que é o Dia da Pátria. A pátria, ela está mais ligada a um simbolismo. E não é menos importante. Muito pelo contrário. A natureza humana se move pelos símbolos. E o símbolo é extremamente importante. O símbolo é a energia que faz mover a ação. A pátria, então, é esse simbolismo ao que nós cultuamos em comum. É a história. Um povo que deixa morrer sua história é um povo que vai se perder. É um povo que deixa de existir. Então nós temos que cultuar os nossos antepassados, cultuar a nossa história, cultuar, transformar todas as lições do passado em aprendizados para o presente e futuro, sabe? Esse símbolo da pátria é a energia, é a egrégora reunida que nos transforma em nação, sabe? Quem mora fora do país, por exemplo, ele faz parte da grande nação brasileira. Não está aqui no nosso território, não está aqui no nosso país, mas faz parte dessa egrégora, faz parte dessa grande nação brasileira. E a ela se une pelos laços do patriotismo. A ela se une por laços do patriotismo. Então, esse patriotismo ele vai se expressar nesses símbolos. Quais são esses símbolos? Camisas, sim, camisas podem ser símbolos fortes, poderosos, sim. Mas tem muito mais do que isso. Nós temos aqueles previstos em Constituição. Símbolos consagrados, registrados na nossa Constituição, como por exemplo, e que devem ser respeitados. Esse é um grande ponto, sabe? Nós temos o hino nacional. O hino nacional, ele deve ser tocado com honra e respeito, sabe? Todos os dias, sem vergonha nenhuma. Você que já foi para fora do país, você que já disputou competições com outros países, você sabe o quanto um hino nacional, ao ser tocado, mexe com o orgulho de um povo. Diversos povos, inclusive, cantam nos seus hinos os seus feitos de glória, até mesmo suas lutas, suas batalhas. Nós cantamos um hino extremamente genuíno, um hino lindo e maravilhoso, tido como um dos mais bonitos do mundo. Está na lista dos mais bonitos do mundo, dos mais belos do mundo, expressa uma poesia, expressa toda uma reverência a uma terra. Então nós temos que cultuar os símbolos com muito, muito respeito e sem vergonha nenhuma. Vergonha de tocar o hino nacional? Não. Não é só nos eventos, não.
O hino nacional, ele é um símbolo. Ele é como se fosse o alvorecer, a alvorada de um povo. Toca o hino nacional, acorda esse povo. É como se fosse aquele toque de corneta, botando o povo para despertar e seguir o seu caminho. Aliás, vou colocar aqui o hino nacional. Vou colocar aqui o hino nacional para a gente. Então, esse hino tem que nos mover nas primeiras ações do dia. Esse é o hino que nos coloca para trabalharmos em prol dessa nação, em prol do legado que nós queremos deixar. E aí, dentre outros símbolos, nós temos na Constituição o selo nacional, né, que é um carimbo mais oficial, mas nós temos também a bandeira nacional. A bandeira nacional nas suas cores verde, amarelo, azul e branco e com seu dístico ordem e progresso. E aqui vai um chamado importante também. Nós devemos a esses símbolos honra e respeito. Muito respeito. Nós não podemos mudar de cor, por exemplo, a nossa bandeira, a nosso bel prazer. Não é assim que funciona uma sociedade. Só para atender ideologias está errado. E eu não estou aqui falando de A, B ou C. Eu estou sendo categórico dizendo que, para qualquer cor, é um símbolo sagrado. Inclusive é um crime. Quem faz esse tipo de atitude está cometendo um crime. É um crime contra um símbolo nacional. É tipificado, inclusive. Claro que nós estamos vivendo um caos tão grande que nem isso tem sido observado. Mas eu tenho fé. Eu acredito que todo sistema ele é entrópico, né? Todo sistema decai. Sua energia vai decaindo ao longo do tempo. A gente vai caminhando para o que se chama o caos. Não é o Klaus, é o caos. Foi horrível essa, né? Mas vamos lá. O sistema vai caminhando para o caos. E o que acontece quando você caminha para o caos? A natureza ela é assim. Ela tem a oportunidade de se reorganizar, de se reinventar. Acontece com a gente também. Na nossa vida, a gente também tem a entropia nos sistemas, no nosso sistema vida. E a gente decai. Mas a gente tem a oportunidade nessa decaída de, com muita fé e com muita emoção, traçar os planos e reerguer a vida. Então, é com base nessa crença, nessa ideologia, numa lei natural, porque essa é uma lei da natureza, com base nessa lei natural, é que eu acredito e confio sim, que os nossos símbolos voltarão a ser respeitados e a justiça e a lei voltará a fiscalizar esses delitos contra os nossos símbolos nacionais. E por que eu estou falando isso? É só por um capricho? É só por alguma ideologia? Não, não. Gente, a gente tem que aprender a ser cidadão, porque isso vai remeter ao próximo tópico, que é civismo e cidadania. A gente tem que aprender a ser cidadão. Cidadão tem direitos e deveres, aliás, pela ordem, tem deveres e direitos. Um dos deveres que o cidadão tem é de respeitar aquilo que foi acordado e foi colocado escrito no papel. Lembra aquele ditado que o que é combinado não sai caro? É verdade. E não sai caro para a nação, não sai caro para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, do nosso país, da nossa grande nação. É extremamente importante que a gente honre os compromissos que a gente assina. Quando a gente está desrespeitando um símbolo nacional, quando a gente está desrespeitando qualquer item acordado, escrito, a gente está indo contra uma lei natural. A gente está violando uma lei da natureza. A gente está violando o que a gente assinou, o compromisso que a gente assina. E ali a gente exaure energia. Ali a gente está exaurindo energia. Ali a gente está jogando fora, não jogando fora, mas desviando para um outro foco, que não é o do progresso, que não é o do remar junto, sabe? Aí a gente perde energia para um outro sistema. E aí nós vamos nos remetendo, como eu falei, aí sim, aos conceitos de civismo e cidadania. Civismo, ele consiste no respeito aos valores, às instituições, aos símbolos e às boas práticas da nação, que ela coloca no papel. Ou seja, se você tem um desejo de mudar as cores da bandeira nacional, você tem o direito de expressar esse desejo de maneira cidadã, de uma maneira honesta, de uma maneira regular, que é, você vai procurar
quem de direito, quem você votou, que te representa no sistema político, vai apresentar um projeto de lei que proponha essa mudança e que proponha, que fundamente, que justifique por que você quer essa mudança. Isso vai ser levado à votação. É assim que funciona uma democracia. É assim que funciona o civismo, é assim que funciona a cidadania. Não é desrespeitando. Não é você pegando um símbolo, pintando de outra cor, para atender uma ideologia sua. Não faça isso. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com a pátria que te abriga. Seja honesto com a pátria que te dá, do solo dela, o alimento que você come. Seja honesto com essa terra. Seja honesto com o teu irmão, que é o povo. Seja honesto com o território, com a terra, que te dá tudo isso que você tem. Seja honesto com as instituições que você certamente assina os compromissos embaixo. Então, pensa, né, na sua máxima honra e glória simbólica, quando uma nação tem, aliás, nós estamos falando do civismo, eu divergi um pouquinho o civismo. O civismo é exatamente esse respeito a esses valores, instituições e normas. Na sua expressão máxima, ele leva a honra e glória simbólica, e nós temos o patriotismo. Mas voltando a uma pergunta que esse é o tema do nosso bate-papo. E a cidadania? E agora? E a cidadania? Cidadania traz para nós deveres e direitos. Deveres e direitos. A cidadania, ela é tão importante que ela faz parte, como não poderia deixar de ser, de todas as instituições. Ela percorre todas as instituições daquele tripé: povo, território, instituições. A cidadania percorre todas as instituições. Família, igreja, governo, sociedade civil organizada, ou sociedade organizada, as instituições militares, as instituições políticas, ciência e tecnologia, todo o sistema psicossocial brasileiro. Tudo é permeado pela cidadania. Em todas as esferas nós temos deveres e direitos para que a gente possa viver em sociedade. E são deveres e direitos acordados e que estão na Constituição, exatamente para que fiquem escritos, para que a gente se lembre de cumprir aquilo ali que está escrito. E aí vem aquelas perguntas assim: nós estamos sendo cidadãos de verdade? Você já fez essa pergunta para você? Todo dia a gente é humano, a gente pode errar. A gente pode, na lista que nós vamos colocar aqui, a gente pode errar. Mas o mais importante aqui é que não seja um erro contumaz, que não seja um erro constante, que não seja um hábito, que não seja toda hora, todo dia, mas que seja um erro pelo seu viés humano, que seja um erro por falta de atenção. Por exemplo, tudo começa em cada um de nós, né? Nós respeitamos filas? Você respeita as filas? Faz essa pergunta para você mesmo. Não tem julgamento. É autoconhecimento, é autoquestionamento. Você respeita as filas? Tudo começa dentro da gente. Não é papo careta. É papo de cidadania. É papo que leva ao sucesso da vida. Toda vida de sucesso é pautada por leis naturais. E nada mais natural do que uma lei de você respeitar o direito do seu próximo. Nada mais natural do que você respeitar o direito que foi estabelecido pela natureza aos mais velhos. Se você for uma fila de idosos, você está desrespeitando uma lei natural. Você está desrespeitando inclusive uma lei sistêmica, que é a ordem, a hierarquia. Quem chegou primeiro no mundo tem precedência. Essa é a natureza, assim é a natureza. Pensa nisso. Toda vez que você infringe uma lei natural, você escorrega 2 passos para trás. Não infringe as leis naturais. Você fica dando jeitinho nas coisas, daí surge a corrupção,
Toda vez que a gente dá jeitinho, olha, não, vou dar um dinheirinho ali para aquele cara, para ele quebrar meu galho. Isso é corrupção. O jeitinho tem que ser usado na sua expressão máxima de criatividade, para o bem. Mas não é para o seu bem, para você se dar bem. É bem comum, é bem de todos, é o bem maior. Então não usa do jeitinho, sabe? Tem um ditado, antigo até, que diz que o não de um guarda nos Estados Unidos é categórico. O não de um guarda nos Estados Unidos ou na Inglaterra é no. No Brasil, pode significar talvez. Isso não é legal. Isso não é bom. A gente tem que aprender a seguir as leis, as normas, a cumprir as normas, para a nossa felicidade. Seguir as leis da natureza para a nossa prosperidade, para o nosso avanço como pessoas, sabe? Nós separamos, é uma pergunta, tá? Nós separamos o público do privado? Se você trabalha numa repartição pública, você separa o público do privado? O dinheiro que você recebe, que é público, que é da repartição pública, você põe na sua gaveta? Ou você põe no cofre público? Você se faz cercar de 2 ou 3 testemunhas para verificarem que aquele dinheiro está entrando, todo mundo assina, dando transparência? Ou você bota no cantinho da gaveta, sem ninguém ver? Percebe? São questionamentos que a gente tem que se fazer. Eu não estou aqui, gente, falando mal da gente próprio, não. Nós estamos aqui fazendo questionamentos. Para que a gente possa pensar. Para que a gente possa pensar. E pensando, sermos pessoas melhores a cada dia. Nós levamos para casa, você leva para casa pertences que não te pertencem? Você leva para casa pertences de uma repartição pública em que você trabalhou? Você leva para casa objetos da empresa para a qual você trabalhou? Pensa nisso. Não é seu. Deveres e direitos. O que não é seu, não é seu. É do outro. Mais do que isso, ele é da abundância. Ele faz parte daquela energia maior. Toda vez que a gente burla essa energia maior, a gente está enfraquecendo essa energia. A gente está cometendo um crime contra nós mesmos. Toda vez que uma pessoa é assassinada, nós estamos cometendo um crime, uma agressão contra a nossa própria energia. Porque todos nós somos energia, todos nós somos energia da mesma fonte, do mesmo Deus. Então quando eu mato uma pessoa e abalo aquela energia, eu estou abalando a energia de todo o sistema, de todo o universo, inclusive a que me supre. Porque nós somos todos irmanados. Pela física quântica nós somos todos emaranhados. Entende? Nós respeitamos as vagas destinadas aos idosos, aos portadores de necessidades especiais. Nesse período de pandemia, vamos fazer uma análise sem crítica, sem julgamento, é análise, é autoanálise. A pergunta que eu vou fazer é para autoanálise. Cada um pode ter uma resposta diferente. Nós temos respeitado o direito de trabalhar daqueles que necessitam ganhar o seu dinheiro diário. Mesmo em época de pandemia, nós temos esse direito ou esse dever de mandar ficar em casa, mandar as pessoas ficarem em casa no imperativo afirmativo. Nós temos esse direito ou esse dever? Essa pessoa necessita ganhar o pão de cada dia. E mais do que isso, ela precisa ganhar o pão de cada dia para sua família. Mas muitos de nós, e é questionamento, é para questionar, muitos ficam em casa, mas recebem com conforto e hipocrisia os alimentos que os entregadores levam, arriscando as suas vidas. Aí é muito cômodo, aí é muito fácil você dizer fique em casa. Você que tem um salário fixo, você que não precisa sair de casa, é muito fácil mandar os outros ficarem em casa. Pensa nisso. Não é crítica, não é julgamento. São questionamentos, são questões para a gente se perguntar se a gente está efetivamente exercendo cidadania. Cidadania pede amor ao próximo. Cidadania pede
alteridade, pede empatia. Cidadania pede respeito à energia do planeta, a energia do país. Nós temos respeitado a energia do nosso país? Nós não podemos ser coniventes com corrupção. Nós não podemos permitir que bandidos fiquem soltos. Não importa se ele usa gravata, terno e gravata, se ele é político, se ele é militar, se ele é diplomata, se ele é juiz, empresário, não interessa. Quando a gente fala de cidadania, estamos falando de deveres e direitos. Deveres e direitos que devem ser respeitados por todos, independente da função ou cargo que ocupa. Então isso é muito importante, que a gente tenha muito claro. E talvez, se a gente parar para pensar, voltando a essa questão dos entregadores, né? Será que eles, por exemplo, será que eles verdadeiramente não estão cumprindo o seu papel junto à nação, junto à Constituição, junto ao que está escrito nos seus deveres e direitos, na medida em que eles representam a capacidade que nós temos como seres humanos, capacidade de homens e meios que nós usamos para alcançar e manter os objetivos nacionais, alavancando assim o poder nacional? Nós temos o dever, sim, e o direito, sim, de construir uma nação de homens que pensam. Homens que pensem. Papel extremamente importante desempenham os nossos professores, os nossos educadores, os nossos mestres. E nós mesmos, como pensadores, como pais, como influenciadores, como CEOs, como diretores, como donos de empresas, como donos de pontos de comércio, nós temos que dar o exemplo. Nós temos que alavancar o nosso país para que a gente escolha onde a gente quer chegar. Isso é extremamente importante. Esse nosso bate-papo, ele tem uma finalidade. Não é a gente exercitar crítica. Crítica é negativo. Crítica leva para a atitude mental negativa. Esse nosso bate-papo, ele é totalmente coerente com a filosofia do Ultrapassando Fortemente a Crise, que é atitude mental positiva, pensamentos dominantes, predominantes. Nós temos que desenvolver o hábito na nossa sociedade, no nosso povo, desenvolver o hábito de pensar positivo, de pensar com foco na solução. Nós temos o dever, o direito e o dever de educar o nosso povo. A educação, ela é muito mais ampla do que o ambiente formal da escola. A gente não pode passar a bola, entregar a responsabilidade para a escola e falar, tá lá, meu filho está na escola, meu sobrinho está na escola, meu neto está na escola. A escola que eduque. Não. A educação é do berço. A educação é de casa. É você, somos nós, juntos, que temos que mostrar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, para as pessoas que estão na rua e que frequentam o nosso estabelecimento comercial, que não se deve furar a fila, que não se deve furar a vez de ninguém, que devemos respeitar a energia alheia, que devemos respeitar os mais velhos, que eles vieram primeiro. Eles chegaram primeiro. Nós temos que educar o nosso povo a entender que todos temos direitos e deveres. Na ordem, todos temos deveres e direitos. Nós temos que educar o nosso povo para ser educado, a ter mente empreendedora. Olha a riqueza do nosso país. Perdão, gente, desculpa, me emocionei. Tá, pronto, calma. Nós temos que trabalhar o nosso povo para que o nosso povo
tenha mente empreendedora. Olha, a gente falou de um tripé: povo, ou ser humano, território, instituições. No que tange ao povo, é isso. Nós temos que educar. Nós temos que entender que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que viemos todos da mesma fonte. E que eu tenho o dever e o direito de apoiar o meu irmão, o meu próximo. Ele crescendo, eu cresço. É energia. Estamos todos emaranhados. Se você for mais feliz, não tenha dúvida de que eu serei mais feliz. É inevitável, gente. É ação e reação. São leis naturais do universo. A partir do momento que eu melhoro a condição de vida de uma pessoa, eu melhoro a condição de vida de N pessoas ao seu redor, inclusive a minha. Esse elemento homem, esse elemento humano, homem e mulher, nós temos que educá-lo. Nós temos que formar nele, como eu estava dizendo, a mente empreendedora. Assim são formadas as grandes nações. São mentes empreendedoras, são mentes que não têm medo, que honram a Deus, honram a glória de Deus, que entregam a sua devoção, seu coração a Deus, ao Ser Supremo, à inteligência infinita, que lhe dá a sabedoria e a inteligência para quê? Para ele usar os meios que a terra lhe dá. E aí é que vem o homem empreendedor. É esse homem que tem fé, esse homem que carrega a sua emoção, esse homem que trabalha. Nós temos que tirar o nosso povo do comodismo, nós temos que colocar o nosso povo para botar a mão na massa para trabalhar, fazer um esforço extra. O fazendeiro sabe como é que funciona. Ele tem que semear. Muitos meses antes, ele tem que arar a terra e tem que semear. Aí ele vai colher depois. Nesse meio do caminho, ele tem que enfrentar todas as adversidades do clima, do tempo, os juros bancários, os empréstimos. Depois ele colhe. Depois ele vende e lá no final ele vai receber o pagamento por tudo isso que ele fez. Nós temos que colocar no nosso povo uma mente empreendedora e não uma mente de tirar vantagem, e não uma mente preguiçosa, e não uma mente que queira ficar no sofá e receber tudo de mão beijada. Nós fomos mal acostumados por uma colonização de exploração. Nós fomos colônias de exploração. Os Estados Unidos, diferente, foram colônia de povoamento. Os ingleses foram para lá para estabelecer uma nova terra, um novo lar. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Vamos chavear isso agora? Vamos chavear daqui para frente. Cada um de nós tem esse poder de chavear daqui para frente essas coisas. Que a gente comece a construir o nosso lar aqui. Que a gente use o nosso recurso natural não só para explorá-lo, mas para dar renda, para dar emprego, para dar cultura, para dar educação para o povo. Esse é o meu desejo nessa live de hoje. É colocar para você um ponto de mutação. Na física quântica, o ponto de mutação, na verdade, ele é um ponto a partir do qual a modificação, a transformação, ela é irreversível. O caminho para o sucesso se torna irreversível. A gente tem tudo. Na expressão nacional do poder, nas expressões nacionais do poder, a gente tem tudo. A gente tem, para falar só de duas, a gente tem a terra, a gente tem a expressão econômica do poder nacional, com abundância e com fartura. Uma terra que tudo dá, literalmente. A gente precisa pegar essa expressão política do poder nacional representado pelo homem político, pelo homem que vive em comunidade, que vive em sociedade. Nós temos que somar a isso a expressão psicossocial do poder nacional, que é esse homem agora com fé, com emoção, com educação, com vontade, com força de vontade, de fazer, de aprender, de empreender. Todos eles regidos por governantes que a gente deve eleger. A gente não pode fugir ao direito do voto, ao dever do voto.
de votar sim. Ah, mas não tem nada que preste. A gente vai fazendo o nosso dever. A gente vai cumprindo o nosso dever e as leis naturais vão se sucedendo e vão acontecendo. O Brasil ainda é uma nação jovem. Nós não podemos desistir. O Brasil é como se fosse praticamente uma startup. A gente não pode desistir. A gente tem que persistir com a fé em Deus, com a fé inabalável em Deus, com a emoção de que vai dar certo e fazer o nosso papel. Toda vez que a gente faz o nosso papel, as coisas acontecem, as coisas dão certo. Então faça o seu papel, cada um fazendo o seu papel, as coisas vão dar certo sim. E nós teremos um país muito melhor. Deixaremos um legado na ciência e tecnologia, na expressão científica e tecnológica do poder nacional. Nós temos um poder gigantesco para isso. É por isso que eu decidi fazer esse bate-papo aqui com vocês, para que a gente plante essas sementes. Cada um de nós fazendo um pouquinho. Gandhi dizia, se você quer a transformação no mundo, comece por você. Então comece em cada um de nós, comece em você. Comece em você. Faz esses questionamentos desses pequenos delitinhos que você tem cometido, não comete mais não. Ou se você vê alguém cometendo, não permite não. Não permita que as pessoas joguem lixo pela janela. Nosso país é rico, é abundante, nosso território é sagrado. Nosso território não é um cesto de lixo. Quando uma pessoa joga um lixo pela janela do carro, ou pega um toco de cigarro e joga na rua, na calçada, ou no gramado, é como se nós estivéssemos transformando o nosso território numa lata de lixo. E ele não é isso. Nosso território é sagrado, é abençoado por Deus. Ele nos acolhe, ele nos dá alimento, ele nos dá conforto, ele nos dá casa, ele nos dá as condições para que a gente seja um ser humano melhor a cada dia. Então eu deixo para você minha gratidão, meu muito obrigado, essas palavras de reflexão. E nós retornamos na quarta-feira com o UFC às 19h07. Amanhã convido você a participar do Mergulho em Si da M-Joy às 19h09. Não sei o que ela vai abordar, mas são sempre temas maravilhosos. Que Deus abençoe o nosso 7 de setembro. Que Deus abençoe o nosso território, o nosso estado, o nosso país, a nossa nação, a nossa pátria. Que Deus abençoe, ilumine o nosso civismo, a nossa cidadania. A hora é essa, nunca é tarde demais. A hora é agora. Essa é a hora de começar. Comece, faça a sua parte. Com o que quer que você trabalhe, faça a sua parte. Que Deus abençoe o 7 de setembro, que Deus abençoe essa terra sagrada, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, e que Deus nos abençoe e nos dê uma noite maravilhosa. Nos encontramos na quarta-feira. Tchau.